Cris, foi muito natural. Foi na adolescência, quando tudo aconteceu, eu já andava de skate, tinha meus 14, 15 anos e eu já frequentava a pista. E Santo André tinha grandes eventos de grafite pela cidade. Então o percurso que eu fazia da minha casa até a pista, tinham esses grafites pela cidade. E é onde tinham alguns eventos. E aí eu fui criando esse interesse a partir desse trajeto até... Pra você andar de skate, né? Que aí você parava lá pra se enturmar com o pessoal, sim, né? E Santo André é bem grafitado mesmo, né? Já foi mais. Tinha sim, até já foi mais mesmo. E aí nessa época foi a minha referência, então eu me via pintando, só que eu era muito novo. E através do skate que me levou até o grafite. Que na própria pista de skate eu conheci alguns grafiteiros que organizavam alguns encontros na época e que eu andava sempre com uma pastinha de desenho junto com o skate. Bacana, então você já tinha o interesse ali pela pintura, pelo desenho, né? Além de andar de skate. Ah, sim, eu até esqueci de te avisar, né? Eu já desenhava muito. Ai, assim. que ótimo. Só que eu tinha essa vontade e a minha referência foi ir pra rua. E foi a partir de 2005 que eu iniciei as minhas primeiras pinturas pela cidade, através desses amigos que eu tive o contato dentro de uma pista, sim, de skate. Que influência você acha que foram decisivas na sua trajetória? Então, Cris, eu venho percebendo ao longo dessa carreira que cada ciclo que eu completo é uma referência nova. Mas no início sempre foram meus avós, né? Meu avô, que é daqui da vila, que inclusive é o ateliê onde a gente está hoje, ele era jardineiro, era pintor de banco. Ele era aqui de Santo André já, então? Sim, sim. Tanto que aqui onde a gente está é a garagem dele, né? Então... Nossa, que bacana! Ele foi essa pessoa que sempre me incentivou e que de alguma forma era minha referência como ser humano e acabava influenciando muito na minha produção. E isso sempre serviu de referência para a criação dos meus trabalhos, né? Então, e sempre tive muito apoio dele. E ele tá vivo ainda? Não, já tem 2 anos para 3 anos que ele partiu e por isso que eu retomei, inclusive, aqui a Vila Guilmar. A influência de Santo André veio desde cedo, na época do grafite, lá em 2005, e até hoje eu acabo sendo influenciado pelos esses agentes trabalhadores do dia a dia, que eu faço um retrato deles na pintura. Então Santo André é sempre essa questão industrial da cidade, né? O porquê da indústria vir para Santo André. E essa construção, desde da construção de Santo André, isso já fez todo sentido. Sassilotto, né? Que foi um grande construtivista brasileiro, reconhecido mundialmente. E depois que eu conheci um pouco sobre a trajetória dele, eu acabei ficando mais apaixonado. E a gente tem Burle Marx na prefeitura, né? Então tem grandes nomes Sim, grandes referências, né? Que de alguma forma acabam influenciando como eu olho a cidade. E isso automaticamente, o dia a dia de Santo André acaba me influenciando na construção do meu trabalho. Eu soube que você fez até residência na China. Olha, hein? E até onde mais a sua arte te levou? Então, Cris, fui parar em Macau, na China. Nem eu tinha programado isso, mas para chegar até lá foi uma trajetória que foi tudo muito fluido. Fui para o Rio, do Rio fiz uma exposição que conheci um português, que me levou para Portugal. Fiz uma residência de 1 mês em Portugal, lá em Cascais. Olha. De lá em Cascais, conheci uma curadora que conheceu o meu trabalho e que depois de 2 anos fez o convite para ir para Macau, para a China. Então as coisas vão acontecendo sem muito planejar, muito fluido. Mas como a obra do destino, da arte. Eu acho que tem muito do movimento que a gente faz, o que eu tenho feito, né? Tá sempre em movimento e acreditar no que você faz. Tá sendo... Eu tô num momento de enraizamento, sabe? De voltar à essência da onde eu fui criado, a cultura de como eu fui criado e de criar esse diálogo com os próprios moradores que me viram crescer, que são os meus amigos, os vizinhos. Então isso é muito legal, que inclusive essa retomada das pinturas dos murais, onde que eu retomei? Aqui na vila, inclusive. Que eu fiquei quase 7 anos sem pintar na rua, né? Só trabalhando com exposição, pintura, e aí eu senti essa necessidade de retomar. Eu sentia falta de alguma coisa e não sabia o que era. Eu não sabia para onde que eu ia voltar, inclusive aqui. Então foi nesse momento, nesses anos, nesse meu retorno para a vila, e dessa reforma que eu fiz no ateliê, depois da partida do vô, e de estar ocupando esse espaço, eu falei, por que não voltar agora? E aí muda toda a energia que envolve os moradores, os meus amigos, e de levar um pouco a experiência que eu tive pro espaço da rua, que foi onde começou tudo, que foi meu primeiro contato. Ótimo.
é uma troca, né? Tá sendo Sim. essa devolutiva, mas de uma forma que eu tô muito mais feliz e prazeroso de estar voltando a pintar na rua. Cris, obrigado você pelo convite, pela visita. Foi muito bom trocar um pouquinho com você e com o pessoal. E quem quiser também pode conhecer meu Instagram, que tem um pouco dessa viagem lá de Portugal, Legal. China. E agora alguns dos meus mobiliários que eu estou desenvolvendo e também os murais que eu estou fazendo. Projeto realizado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo em parceria com a Prefeitura de Santo André.